resolvendo exercícios. Nada mais justo, de novo, que calcule as integrais. E o nosso primeiro exemplo é esse daqui. Vou fazer ele bem completinho com todos os passos. Talvez eu pule algumas etapas para não ficar tão extenso resolver todos os exercícios. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa que eu preciso é transformar essa fração racional em frações parciais. Ou seja, quanto mais fraçõezinhas menores eu conseguir, mais fácil vai ser resolver essa integral. O primeiro passo para isso é fatorar o denominador. Então, como eu posso fatorar x ao cubo menos 2x² menos x mais 2? Isso é uma coisa que é sempre bem interessante quando está fazendo um exercício, é olhar e ver se você consegue enxergar alguma raiz antes de tentar procurar quais são as possíveis raízes. Repara que se a gente colocasse o x igual a 1, a gente teria 1 ao cubo, que é 1, menos 2, menos 1, mais 2. Menos 2 com 2, zera. 1 com menos 1, também zera. Então, tá aqui. Eu já tenho uma raiz, que é x igual a 1. Então, eu vou direto fazer Briot-Ruffini com 1 como raiz. Então, eu vou ter o quê? 1, menos 2, menos 1 e 2. Repete o 1. 1 com 1 dá 1, menos 2, menos 1. Menos 1 com 1, menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com 2, 0. Então, a gente fica com essa situação. X menos a nossa raiz, que é o 1, que vai multiplicar x², porque esse era x³, esse vai ser o x², que mais? Menos x menos 2. Então, essa parte já não nos interessa mais. Como eu posso fatorar polinômio do segundo grau? Bom, x² menos x menos 2 igual a 0. Eu posso pensar em procurar por soma e produto dois números que multiplicados deem 2 e que somados deem 1. Agora, a gente tem que cuidar com os sinais, porque eu quero dois números que multiplicados deem menos 2 e que somados deem mais 1. Então, eu vou precisar de 2 e menos 1. Então, eu vou ter a conta da seguinte maneira. X menos 1, e esse aqui eu vou separar por x menos uma raiz, pode ser essa aqui, então vai ser x menos o menos 1, que vai ser x mais 1, e depois x menos 2, porque daí, de fato, a nossa raiz é 2, não muda o sinal. Tem que ser o negativo aqui sempre, só troca quando a nossa raiz é negativa. Uma vez faturado o denominador, significa que a gente vai olhar a multiplicidade e o grau das raízes. Em outras palavras, a gente tem que essa fração aqui, ela vai ser igual ao quê? Bom, primeiro grau e multiplicidade 1. Pela multiplicidade, eu preciso só de uma fração, como é de primeiro grau, a gente coloca um polinômio constante em cima. Mas, de novo, multiplicidade 1 significa só uma fração, polinômio de primeiro grau significa polinômio constante em cima, e o mesmo caso para o x menos 2. Então, a gente tem essa situação. O que a gente faz agora? Tira o mínimo para poder reescrever a nossa situação. Vai ficar como? Bom, o mínimo vai ser os 3 multiplicados, afinal, isso daqui é igual a esse. Então, esse vai ser o nosso mínimo, porque a gente vai conseguir cortar isso depois. O A, ele tem o x menos 1, então o A eu vou precisar colocar o x mais 1 e o x menos 2. Mais o B, que tem o x mais 1, então ele precisa dos outros dois, x menos 1 e x menos 2. Já o C, ele precisa dos dois que tem 1, que é o x menos 1 e o x mais 1. E tá aqui o nosso mínimo tirado. Como as duas partes de baixo são iguais, vou poder jogar fora e ficar só com a parte de cima. E aí que vem a parte interessante. Por quê? Como a gente tem todos de multiplicidade 1 e a gente tem 3 raízes aqui bem bonitinho, a gente pode usar
a ideia das raízes. Então, eu vou substituir o x na minha conta por 1. O que vai acontecer se eu substituir o 1 na minha conta? Desse lado, eu vou ter 7 menos 11. Esse cara aqui vai manter, então vai ser A, 1 mais 1, 1 menos 2. Esse vai zerar, porque eu vou ter 1 menos 1 aqui, que é igual a 0, então zera todo mundo. Aqui também eu vou ter 1 menos 1, então toda essa parte também vai zerar. Nossa conta vai se resumir a isso. 7 menos 11 é menos 4, vai ser igual a que multiplica 2, que multiplica menos 1. Ou ainda, menos 4 é igual a menos 2A. E isso significa que o nosso A vai ser 2. Aí, vamos escolher a próxima raiz. X igual a menos 1. Com x igual a menos 1, o que acontece? Desse lado aqui, eu vou ter quanto? Menos 7 menos 11, então menos 18, igual. Aqui vai zerar, por conta desse pedacinho que daria 0. Esse não vai zerar, então vai ficar B, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. E esse daqui vai zerar por conta desse pedaço aqui, seria menos 1 mais 1. Então, esse também não preciso usar. Então, vai ficar menos 18 é igual a B, que multiplica menos 2, que multiplica menos 3. Ou seja, menos 18 é igual a 6B, ou ainda o nosso B é menos 3. Então, reparem que eu já achei o valor de A e já achei o valor de B. Mas eu ainda tenho uma raiz, que é o x igual a 2. Substituindo na nossa conta o 2, eu vou ter 14 menos 11, 3, igual. Esse vai zerar por conta desse termo, esse vai zerar por conta desse termo, vai sobrar C, 2 menos 1, 2 mais 1. Então, o 3 vai ser igual a C vezes 1 vezes 3. Ou ainda, o nosso C vai ter que valer 1. E assim, a gente consegue as 3 variáveis ali que a gente precisava. Isso significa que a nossa integral vai passar a ser como? Bom, eu vou poder fazer várias coisas. Primeiro que eu vou poder fazer uma integralzinha para cada um desses pedaços. Então, em cima do x menos 1 vem o A. Então, eu vou ter integral de 2 sobre x menos 1 dx, mais a integral de quem? B dividido por x mais 1. Então, menos 3 dividido por x mais 1 dx, mais a integral da parte do c, que é c dividido por x menos 2. Então, o nosso c é 1, vai ficar 1 dividido por x menos 2 dx. Ainda, essas constantes que tem aqui em cima, elas podem sair e deixar a nossa conta um pouco mais simples. Integral de 1 sobre x menos 1, menos 3, integral de 1 sobre x mais 1, e a última é só repetir, 1x menos 2 dx. Reparem que a gente ficou com uma situação bem interessante. A gente pode pensar nesse cara como um x mais a, esse cara como um x mais a, e esse cara como também um x mais a. Ou seja, se eu fizer o caso integral de 1 sobre x mais a dx, eu resolvo 3 integrais de uma vez só. E depois eu só faço as adequações necessárias. O que vai acontecer? O nosso u sendo x mais a gente vai ter que o du vai ser igual ao dx, porque a derivada desse lado vai dar 1. Então, o preço a ser pago é que não há preço, a gente pode substituir tranquilamente. Isso vai dar o quê? Integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u a gente já está sabendo de cor e salteado, que é ln. Ou seja, a nossa integral é x mais a mais constante. Então, tá aí a parte difícil do exercício, a gente fez em 3 linhas. O resto é tudo
modificações para a gente conseguir resolver a nossa integral. Como é que vai ficar, então, o final do nosso exercício? Ele vai ser 2 vezes essa integral, então é ln de x menos 1, mais, menos 3 ln de x mais 1, que é essa integral aqui, usando esse resultado, e por último, mais ln de x menos 2, mais constante, que é a integral da última parte. E aqui a gente resolveu o primeiro exercício. São vários, vamos para a letra B. Então, o nosso exercício B está aqui. Como é que a gente vai começar? Começar transformando nossa fração racional em frações parciais. Quanto mais a gente conseguir, mais fácil vai ser resolver. E como é que a gente começa? Fatorando o denominador. Esse denominador aqui, em particular, é muito bom, simplesmente porque todos os termos têm x. Se todos os termos têm x, uma raiz é o próprio zero. Então, seria o x menos zero, mas a gente não precisa por isso. Deixa só o x. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x² mais 3x menos 2. Bom, fatorar esse daqui, a gente tem várias maneiras. Vou tentar ver quanto que dá o delta dessa brincadeira para ver se ele é positivo ou negativo. 9 menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Então, o nosso delta vai ser 9 mais 16 vai dar 25. Bom, já fiz o delta, vou fazer aqui Bhaskara, que acho que vai ficar mais fácil. O nosso x vai ser menos b, então menos 3, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos 5, sobre 2a. O nosso a ali é 2, então 4. E aqui a gente vai tirar nossas duas raízes. x1 vai ser menos 8 dividido por 4, vai ficar menos 2. E o nosso x2 vai ser quanto? Bom, essa diferença aqui vai dar 2. 2 dividido por 4 é a mesma coisa que meio. Ou seja, a gente vai poder escrever assim, x vezes 2, porque é o nosso a, é o jeito que a gente pode fatorar, polinômio de segundo grau, x menos uma raiz, então x mais 2, que vai multiplicar x menos meio, certo? Bom, eu posso arrumar isso aqui um pouquinho e posso escrever assim, x mais 2, 2x menos 1. Por quê? Eu peguei esse 2 e multipliquei ali, só para não precisar trabalhar com frações. Bom, uma vez fatorado, o que a gente vai fazer é organizar as frações parciais. Repara que a gente tem uma coisa muito boa, que são todas raízes de primeiro grau e todas têm multiplicidade 1, então a gente vai ter x e em cima vai ter um a, mais x mais 2 em cima b. Lembrando, cada uma só tem uma porque a multiplicidade delas é 1. E cada uma só vai com uma constante em cima porque todas elas são raízes de primeiro grau. Mais c, 2x menos 1. Bom, não adianta muito pensar o que fazer, a gente vai ter que tirar o mínimo desse lado. Como é que fica? Se são 3 caras diferentes, o mínimo é os 3 multiplicados. Então, o a precisa ainda desses 2. Então, vai ficar a x menos 2, 2x menos 1, mais bx, 2x menos 1, mais cx, x mais 2. E tudo isso daqui dividido por x, x mais 2 e 2x menos 1. Bom, a gente acabou de ver que isso daqui é igual a isso daqui, então a parte de baixo a gente joga fora e fica só com a parte de cima, desse jeito. E o que a gente faz? Trabalhar com raízes. A nossa primeira raiz que a gente tinha era o 0, então aqui vai ficar 0, 0, menos 1, igual a vezes 2, vezes menos 1. Substituir aqui dá o 2, substituir aqui vai dar o menos 1. Mais
Aqui eu vou ter um zero, então esse vai zerar. Aqui eu vou ter um zero, esse aqui também vai zerar. Então, a nossa conta é menos 1 igual a menos 2A, ou seja, o nosso A vai valer meio. Para nossa segunda conta, a gente pode usar tanto o x como sendo menos 2, ou o meio, que também é outra raiz que a gente encontrou. Vou usar primeiro o menos 2. Esse lado vai ficar como? 4 menos 4 menos 1. Aqui. Igual a 2. Vai zerar esse pedaço, então o A vai embora. B vezes menos 2. Aqui vai ficar menos 4 com menos 1, menos 5. E esse vai zerar por conta desse termo. Então, a gente vai ter menos 1 igual a 10B, ou ainda o nosso B menos 1 décimo. Reparem que é muito mais rápido esse jeito aqui do que resolver sistema. Mas aquela história, tudo depende de como estão as nossas raízes. Às vezes é mais fácil resolver o sisteminha. E a nossa última raiz, que é meio, vai ficar como 1/4 mais 1, dessa parte aqui, menos 1, igual a... Essa parte vai zerar por conta desse pedaço, essa parte vai zerar por conta desse pedaço aqui, e vai sobrar esse C aqui. Então, é C vezes meio, que multiplica meio mais 2. Bom, fraçõezinhas demoram um pouco mais. Mais 1 menos 1, desse lado sobra só 1/4. Esse meio que está dividindo, eu já vou passar ele multiplicando. O 2 que está dividindo passaria como 2 multiplicando. E a gente vai ter que o C vai valer o quê? 2, que é o mínimo, 1 mais 4. Aqui a gente pode simplificar esse 2 e esse 4. E aí que a gente vai ter meio igual a C, 5 sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando, o C que está multiplicando passa dividindo. Então, a gente teria meio vezes 2/5. Os dois se cancelam e a gente tem que o nosso C vai valer 1/5. Então, reparem que a gente encontrou aqui quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C também. E uma vez feito isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que voltar para a nossa integral para conseguir resolver ela. Lembrando que eu já posso separar essa integral aqui nessas três integrais menores. Como é que vai ficar? Vai ficar integral de A sobre x. Então, é meio sobre x. Meio sobre x, dx, mais a integral de b sobre x mais 2. b é menos 1/10, então é menos 1/10 sobre x mais 2 dx, mais a integral de quem? C sobre 2x menos 1. O nosso C é 1/5, então 1/5 sobre 2x menos 1 dx. E aí que todas essas três constantes aqui que estão atrapalhando, elas passam na frente multiplicando. Então, a gente vai ter, na verdade, meia integral de 1 sobre x dx menos 1/10 integral de 1 sobre x mais 2 dx mais 1/5 e integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Aí, o que acontece? Que no exemplo A, a gente já resolveu esse daqui. Esse a gente sabe de cor, esse a gente resolveu na letra A, essa daqui a gente não fez. Para quem não lembra, esse é ln de x mais 2. A gente acabou de fazer esse daí na letra A, não vou fazer de novo. Mas esse daqui é um pouco diferente, vou ter que fazer. Então, eu vou abrir um parênteses aqui para resolver a integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Substituição, u vai ser
2x menos 1, o nosso du vai ser 2dx. Então, esse 2 aqui vai ter que vir como meio. Então, repara que não é exatamente igual a quando a gente tem um x mais a. É um pouquinho diferente. Então, a gente tem que cuidar bastante com isso. Vai ficar como? Meio, já vou botar esse meio lá fora, integral de 1 sobre u, du. Então, isso vai ser meio ln de u mais constante, ou ainda meio ln de 2x menos 1 mais constante. E agora sim, a gente tem todas as integrais pequenas, podemos dar a resposta do nosso exercício, que vai ficar como, bom, eu só preciso dessa última linha aqui, vai ser meio ln de x menos 1/10 ln de x mais 2, que é a segunda integral, mais 1/5 vezes meio, então eu já vou colocar aqui 1/10 ln de 2x menos 1 mais constante. Lembrando que esse 1/10 é esse 1/5 e esse 1/2 juntos. E aí, a gente consegue terminar o nosso segundo exercício. Logicamente, derivando esse cara e organizando, a gente tem esse resultado. Pode escrever a resposta um pouco diferente, usando as propriedades de log, mas eu acho que assim já está bem bom.